Rente Inocente. A gente já está há alguns dias trabalhando aí e precisamos definir como e o que vai ser naquele instante de modo virtual, como que a gente consegue pensar naquele instante de modo virtual, tá? Então, enfim, eu acho que é o nosso trabalho aqui, agora, hoje, pensar sobre essa estrutura, pensar como que vai ser isso, como isso vai se dar. A gente já está uns dias aí pensando e a gente precisa, pensando e exercitando, e a gente precisa finalizar ou encontrar uma estrutura para que seja possível para a gente. Enfim, pensei também que seria interessante a gente falar, né, até babei, pensar nesse processo de falar sobre o processo do naquele instante, né? De como a gente vivenciou e chegou no naquele instante como ele está hoje, né? Como que é a experiência de fazer um naquele instante? Eu acho que isso seria uma coisa possível da gente fazer de modo virtual. Não sei o que vocês acham em relação a isso, em relação, enfim, não sei, assim, tipo, se a gente abre espaço para contar as histórias, sabe? Tipo, a partir de uma experiência que a gente teve fazendo naquele instante, a gente encontra uma brecha para poder contar a história que a gente conta na peça, ou se a gente fala sobre o processo de como a gente chegou naquela história, enfim, são algumas coisas que a gente pode fazer e pensar em como fazer naquele instante. Quer dizer, não é possível fazer naquele instante como ele é no palco, como é presencial. Isso não tem como, mas como é possível trazer se é possível falar em essência, né? Mas elementos, dispositivos que tem naquele instante presencial para esse naquele instante que é virtual, online. Tive assim mais ou menos umas duas ideias, né, nesses dias. Aí eu fiquei pensando o que seria interessante, porque eu acho que, como você falou, eu acho que não é uma coisa de pegar do palco, né, e trazer para cá, né? Eu acho que não é isso, né? Não sei. E aí tem um filme que eu vi agora, foi acho que semana passada. É o. Como que é o nome? Acho que é o Ana Sem Título, da Lúcia Murat. E eles falam, né, que é um documentário de ficção. E aí no filme é muito interessante como eles transpuseram isso para o filme, né? Na verdade, ser a Estela, a atriz que está buscando essa Ana do título. E não sei, achei muito interessante essa ideia de fazer um, um documentário de ficção, né? E acho que é um pouco o que a gente faz também ou fazia, né, naquele instante, né? Não sei, fiquei pensando nisso, assim, que pode ser uma coisa interessante. Mas eu fico pensando como que a gente traz esses dispositivos para o formato virtual, né? Um formato online. Como que é possível isso acontecer de modo virtual? Enfim. E eu não me sinto à vontade. Para mim é péssimo. Eu vou com medo de ficar mecânica porque... Não, a gente tem que pensar também na estética, né? Porque não é... Não sei, acho que não é legal também ficar estética de Zoom o tempo inteiro, sabe? Acho que isso não... Não sei, a Isso gente não me podia ter... incomoda, não. Isso não é uma coisa que me incomoda, não. Mas se a gente tivesse aquelas cenas também, a gente podia contar aquelas histórias, algumas das histórias e colocar essas cenas, sei lá, entrecortadas. Você acha que não foi legal? Eu acho que pode funcionar, mas tem que tomar cuidado também com a linguagem, entender o que a gente quer enquanto linguagem. Óbvio que a gente tem que pensar nos recursos técnicos que a gente tem para fazer essas coisas. Enfim, se tem um computador, se tem um celular, dá para usar isso como recurso. Eu não sei, fico na dúvida. Fico pensando também, sei lá, se a gente
uso o material que a gente já produziu ontem, anteontem, sabe? Pegar, sei lá, umas coisas assim. Não, peraí. Usar essa coisa do material, porque assim, a coisa tem a coisa do material que a gente já gravou e não descartar isso, mas porque também tem uma coisa que eu já tinha falado no começo sobre que seria interessante a gente usar a nossa memória das coisas que a gente já passou naquele instante, sabe? Porque isso, né? Por mais que a gente tente lembrar sobre as nossas sobre essas coisas que a gente vivenciou, a gente vai editando, porque a gente não lembra de tudo. A gente vai fazendo esses percursos, mas, enfim, vai ficcionalizando em alguma medida também essa memória. E eu acho que as pessoas podem, em alguma medida, não sei se é interesse, se a gente pode falar sobre interesse, em vivenciar isso, que é a nossa narrativa sobre como que é resgatar essas coisas essas coisas que a gente passou naquele instante, sabe? Acho que são esses dois princípios, né? Somos a gente aqui e não tem erro. Não tem erro. A gente começou, não tem erro. Vivência e experiência, não tem erro, né? Não é isso? Por mim, sim. Não mas... tem voltou, não tem. Então, sobre isso, é bom até, quero dar meu testemunho. Porque todo mundo sabe, já tá explícito, não sei nem falar mais. O momento que eu tô super muito, extremamente delicado, já tem, sei lá, uns 2, 3 meses. E aí, eu sei que fica um pouco nesse lugar, né, de, ai, gente, será? Como ela tá? Será que vai conseguir? Será que não... E aí eu gosto de deixar bem claro, super, ultra, mega claro. O Naquele Instante é algo que eu super gosto de fazer, sempre gostei, sempre me trouxe uma coisa super genuína, tal. Tanto que eu falei, não, se o grupo quiser, eu fazendo de boa, tal, e isso é real. Sobre queria que não ficasse com nenhuma insegurança em relação ao meu estado emocional. Existe um estado emocional péssimo, mas ele é muito reforçado por causa disso também. Quando a Nina morreu, eu fiz Naquele Instante, enterrei a Nina de manhã e fiz Naquele Instante à noite. E aí parece super ensurdecedor isso, mas é a minha válvula de escape. Por mais que tem gente que se use, não quer, o meu é o contrário. E aí é muito difícil, né? Minha avó morreu essa semana passada, sabe? É super complicado. E aí, se fosse para fazer bastante semana passada, eu ia fazer. Se for para fazer, só se eu morrer que eu não vou fazer, mas qualquer outra coisa, eu me proponho a fazer porque é real, aquela frase horrível que todo mundo fala, a arte me salvou. Eu presenciado isso na minha vivência, não só fazendo teatro, como outras coisas que eu proponho a fazer quando a minha vida está em cangalhos, quando parece que o fundo do poço é aqui onde eu estou e que não tem uma caçamba, não tem corda. E aí eu faço as coisas que eu me proponho artesanalmente, ou quando surge no meio de uma semana louca, até, sei lá, 3 horas atrás eu só chorava. Estava com a psicóloga, tal, não sei o quê. E é brabo porque quieta sentindo isso, você não é uma escolha. Só que escolho fazer isso com vocês. Eu escolho fazer teatro. Eu escolho me envolver com coisas que me deem esse respiro, independente da sobrecarga ou de como foi 2 horas atrás. Então, o que tiver, edital que tiver, não precisar, vamos zerar. Não tem o zerar. Tem a questão da data, tal. Débora, é tal dia, não é hoje para amanhã, né? Porque eu tenho alguns compromissos. Mas, Débora, tal dia, eu me proponho a fazer e até um pedido eu preciso fazer, principalmente nesse momento. Será, pensando naquele instante,
será que vai ter diferença entre o que a gente fez ontem e o que a gente vai fazer amanhã? Talvez essa possa ser um jogo. E se tiver diferença, aí eu fico repensando o que é naquele instante. Porque, no meu entender, não deve ter. Ou não deveria ter uma grande diferença entre as duas coisas. Mas taca-lhe pau. Falei demais já. Só posso pegar um negócio que você falou, que meio que responde à ideia que o Patrick falou. Quando você falou assim, mas vai ter a gente assim e a gente encenando. E aí, já me veio que naquele instante ele não tem um momento que a gente está encenando, a gente está sendo. Então, se vou chamar de filme, né? O que a gente está fazendo, se tiver esse recorte, já quebra, entende? Porque não é a ideia do ser, do estar, sei lá, do presentificar, já não é. Exatamente, porque vai ter exatamente. esse corte. Mas eu acho que já é muito potente, já é muito incrível a gente trazer essa coisa de narrar as coisas que a gente vivenciou naquele instante, como que o espetáculo presencial chegou até o ponto que ele chegou em fevereiro desse ano, quando a gente fez pela última vez. E aí, um homem passando pelado aí atrás de tu. Relaxa. Intimidade aí, olha. Continua. Ai, foca, gente. Tá me dando Ele ficou nervoso. até vermelho. Não, tô preocupado com o Fábio, tempo. o que vocês acham da gente usar o material que a gente usou, que a gente fez ontem, que a gente fez anteontem, né? Da gente usar, tipo, no primeiro dia, o vídeo que a gente usou no primeiro dia. Mas você fala, tipo assim, editado? Não, assim, Editar. Cara, a gente está nesse processo há 3 dias, né? De conversa e tentando encontrar essa estrutura, esse esqueleto para fazer naquele instante em modo virtual, né? E aí eu fico pensando, cara, o que a gente produziu no primeiro dia que a gente se encontrou já foi muito potente. Aquilo já foi muito incrível para mim. Tem várias coisas ali dramatúrgicas que eu acho que são incríveis da gente colocar num trabalho um trabalho final, sabe? Naquele instante. Se a gente vai editar depois, não sei, mas assim, editar no Da sentido gente de falando, que a gente tava falando. eu acho aquilo incrível. Isso aqui que a gente está fazendo agora, eu acho incrível, esse processo de constituição da coisa. Isso é muito foda, sabe? Como que a coisa vai ser? E eu me interesso muito por isso, sabe? Como que vai se dar, como que vai acontecer Hoje, esse pra mim, processo. sei lá, é uma questão, sei lá, meio de ética, sabe? Tipo, ética não é ética certo ou errado, não, mas assim, ética. Não sei, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, no primeiro dia que a gente tava conversando e tal, eu não vejo isso como trabalho, sabe? Eu não vejo como se a gente estivesse trabalhando, sabe? Trabalho de ator, sabe? A gente estava sendo, né? A gente estava ali, mas a gente não estava consciente que a gente estava fazendo performando, fazendo, atuando, né? Porque não fala nem mais representando, né? Fala atuando. A gente não estava fazendo isso. Eu não sei, eu me sinto meio Cara, eu desconfortável, acho sei lá, meio... Sente o quê? Você se Eu me sente o sinto quê? desconfortável, eu me sinto estranho, porque é como se eu não estivesse trabalhando, e aí gravou e fez, e é isso, sei lá. Entendo, mas assim, entendo. Vocês estão me ouvindo? Entendo, mas discordo profundamente, profundamente, porque quando você fala que você não estava trabalhando como ator, eu penso, então qual é o trabalho do ator que, se não estudar, se não debater, se não estruturar, se não criar? Porque o que a gente estava fazendo perpassou por todas essas coisas que eu acabei de falar. E aí eu fico pensando também como a gente desvencilha o trabalho do artista, o trabalho do ator e da atriz da nossa vida, né?
Falo isso porque a gente vive nessa sociedade que é ocidental e que o artista tem um lugar separado e especial na sociedade. Enquanto em outras sociedades, não. O mesmo cara que é professor, ele também é escultor. O mesmo cara e ele é considerado artista, sabe? Eu acho que não está uma coisa apartada. Quando você fala que não... Me incomoda principalmente a parte que você fala que não estava trabalhando, sabe? E você estava trabalhando muito enquanto ator. Estava trabalhando enquanto ator. Eu estava Porque isso é um trabalho do ator também, né? Sim, mas eu não estava no trabalho de atuação. Eu não estava no meu trabalho de atuação. Estava no meu trabalho de pesquisa, de criação. Mas eu não estava eu estava trabalhando, mas eu não estava atuando. Eu não estava, né? O ofício do ator, em tese, é você atuar. Nem mais fala representar, só atuar, né? Performar, sei lá, como... Eu não estava performando, nenhum de nós estava performando nesse sentido. Eu estava. Eu tô sabendo agora. Ô Jorge, mas olha só, você fala que você não estava performando, não estava atuando. E aí a gente entra num buraco que é, tipo, o que é atuação, né? E falando sobre tudo o que é atuação naquele instante. Eu fico muito inquieta e provocada a pensar sobre isso. O que é atuação? Você falar, eu não estava atuando, eu não estava performando. Então, o que é performar? O que é atuar? Enfim, eu discordo muito desse ponto, porque, enfim, a gente usou vários dispositivos que a gente... E usou, assim, de modo... racional, assim, porque no momento que você começa a usar o dispositivo, quando você começa a usar o dispositivo da lembrança e eu percebo que você está usando isso como um dispositivo rememorando naquele instante, eu falo, ele está criando, sabe, lá da epígrafe. E isso é criação, então você não estava completamente desarmado, desprovido. Quando eu falo, e assim... E aí, toda vez que acontecia isso, que eu percebia que vocês estavam jogando, eu falava, Jorge, coloca a música. Ou quando acontecia alguma coisa similar a algum dispositivo que a gente faz naquele instante, eu falava, coloca a música aí, porque tá rolando a parada aqui. Então, acho que não tinha uma coisa completamente crua. Enfim, a Débora já botou a cara aí, vai falar, tá com o cabelo ao vento. Fala aí, Débora. Eu vou falar o quê? Se isso, em algum momento ontem, durante essa reunião, conversa, diálogo, decisão, sei lá que raio que era, se teve algum momento que a gente sentiu, e eu sentiu na hora que estava rolando uma investida numa atuação, uma coisa próxima, foi o que você fez. Foi o único momento que eu percebi que aconteceu. E aí você levantar que você não estava trabalhando, estava. Porque isso ficou super nítido pra gente. Por mais que você fosse uma coisa, vou fazer aqui uma graça, mas estava. A minha proposta é que a gente use, tipo, venha para o Zoom e venha e falar de como foi o processo, tipo, gravar o Zoom e como que foi o processo de fazer naquele instante, rememorando situações que a gente vivenciou e que fizeram que o espetáculo chegasse no ponto que ele está hoje. Sei lá, tem uma coisa que é muito forte para mim, quando a gente estava em temporada no centro do Rio, e uma senhora que estava me ajudando a colar fotos, ela começou a contar uma história de aniversário de 15 anos. E aí já é o mote de uma das histórias que a Débora conta. E, enfim, como aquilo foi emblemático e ajudou a gente a compor para outras situações, né? Eu acho que a gente pode usar isso. Em algum momento a gente vai ficcionalizar essas lembranças, porque a gente não lembra tudo, né? A nossa memória ela vai se fragmentando também e a gente vai encontrando e criando memória, sei lá, lembrança. Enfim, eu acho que tem esse lugar. Não sei o que vocês acham em relação a isso. Ju, eu acho que essa proposta é boa, mas de repente por uma coisa online, igual tipo, o Sesc convida, ou tipo a gente pode fazer isso mesmo, só que temporada, não sei, assumir isso, entendeu? Sendo pago, muita gente está fazendo isso, né? Compra, pagou, assiste. Eu acho que essa ideia é boa, mas eu acho que eu vou pegar o que você mesmo falou.
Eu acho que é toda uma mecânica que a gente já está colocando a gente, outras pessoas, câmera, imagem dessas pessoas, eu não sei. E a gente porque assim, a gente faz para as pessoas, só que a gente já testou. Aí a gente vai chamar as pessoas para fazer algo que a gente não testou. Então, eu acho que é aí que a gente abraça o risco, sabe? E é porque assim, não tem muita coisa mirabolante, é a gente falando sobre a coisa. E a gente amadureceu naquele instante justamente porque a gente, eu acho, né, que perdeu o medo de fazer coisas para agradar o público. A gente entendeu que naquele instante não é isso, né? Não é sobre agradar o público. Por isso que eu disse que eu estava fazendo uma piada sobre a fanbase, né? Desagradar a fanbase. Porque não é sobre agradar ou desagradar, é sobre partilhar as coisas, né? Então, compartilhar esse momento que é falar sobre a experiência naquele instante. Mas eu só estou falando essa coisa do público para pensar estrategicamente a função da Débora, que eu acho que... Aí o público começa a falar. Aí já os 30 minutos já viram 60. Mas a gente já... Não, esse argumento que você está usando aí... A gente não vai mandar aí... o público parar de falar. Jorge, não, a gente pode silenciar o microfone. Isso aí que você está falando. A gente já tinha falado isso daqui. Se argumento você usou é ilógico, porque a gente já tinha falado aqui. Claro que não, gente. Claro que é. Se a gente falou que se a gente passar do tempo, o Patrick corta a gente, sabe? Então é isso. Eu acho que é isso que a gente vai fazer amanhã, não? Tá. Então, eu vou ter que sair. Eu vou ter que... Não, eu ou você, meu Deus? Pode ser você e pode ser eu também. Não, eu tenho que ir no mercado. Tenho que ir no mercado e depois vou ficar fazendo o artigo aqui para entregar amanhã até 5 horas da manhã aqui, sem tirar de dentro. Mas o negócio é que não definir o final, entendeu? Como que vai acabar. Mas eu vou ter que ir. Não, vai amanhã que horas? Não, amanhã antes de começar, sei lá, a gente vai marcar, marca geralmente às 6 horas, marca 5 horas, a gente conversa. Pode ser. Tomar uma água, tomar um chá no mercado para me contaminar. Tô brincando, que isso? Mais uma morte eu não aguento. Que isso? Tchau. Tchau, Debbie. Só preciso fazer um curso para como que sai, né?